Bom dia. Bom dia. Bom dia, querida, bom dia. Queria agradecer muito, né, em nome da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Comunicação, a tua participação nesse projeto que a gente tem, Diálogos Isolados, né, ouvindo profissionais da imprensa local, nacional, enfim, e trazendo um pouquinho de dinâmica para esse momento que tanto a estudantada quanto o corpo docente estão apartados aí por forças maiores. Como você vê a função do jornalismo nesse momento, Sônia? Eu acho que o jornalismo, nesse momento de tragédia mundial, ele é mais necessário que nunca. Um jornalismo sério, capaz de apurar, de comparar, de dar dimensão, de fazer uma análise das coisas que estão acontecendo, é essencial para que as pessoas possam tocar suas vidas dentro de todas essas restrições, sabendo com o que elas estão lidando. Com o que elas estão lidando. E isso é que me faz pensar que nesse momento de pandemia, quando tantas vidas estão em risco, as fake news são um crime contra as pessoas, um crime contra a vida. Quem espalha fake news sobre coronavírus deveria ter uma punição bastante severa. Porque hoje desinformação mata. Quem sai para a rua fazer coisas sem se proteger, quem põe os outros em risco, está matando. Esse vírus é extremamente perigoso. E aí vem me dizer assim, mas só mata quem tem mais de 60 anos. Quem da sua família com mais de 60 anos você quer matar? Quem você vai oferecer ao Deus do coronavírus, ou melhor, ao Deus da economia normalizada? E criam também uma ilusão de que, se a gente não fizer quarentena, a pandemia vai desaparecer. E ela não vai desaparecer, ela vai continuar aqui. As coisas não vão voltar ao normal. Pelo contrário, as coisas vão ficar ainda mais anormais. A gente já está vendo o que está acontecendo em Manaus, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, as pessoas precisam de boa informação. E quem está capacitado a dar para elas informação apurada, verificada, relevante, importante, somos nós, os jornalistas. E eu espero que a gente esteja à altura de fazer isso, né? De fazer isso bem feito e ajudar nesse processo. Você acha que tem sido feito um bom jornalismo no Brasil nesse período? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu tenho visto coisas incríveis. Você vê a cobertura dos jornais, os jornais impressos voltaram a fazer mega reportagens, né? Eu vou destacar aqui umas 2, 3. O Estadão fez uma matéria sobre as pessoas sendo recolhidas em casa, os mortos em casa, dentro da cidade de São Paulo, que é um soco no estômago da gente. A Folha, a Patrícia fez uma matéria sobre... entrou na emergência, né? Quer dizer, na UTI do Emílio Ribas, que foi um soco no estômago. No domingo, no Fantástico, eu assistindo a reportagem do nosso colega de Manaus, sobre o que está acontecendo em Manaus. Meu Deus, meu Deus. Assim, trabalho de reportagem ali na porta do hospital, 4 ambulâncias com paciente dentro, acompanhando a ambulância, indo buscar gente em casa, mostrando o caos que já está na saúde pública lá. Eu acho que a gente tem feito, sim, com todas as limitações, né? Porque está muito mais difícil de fazer reportagem se você não está no lugar, né? A gente está fazendo reportagem à distância também, porque para muitas coisas não faz sentido o tamanho do risco que se corre se deslocando, entrando na casa de um entrevistado. Para você ter uma ideia, 5 pessoas que eu entrevistei durante esse período estão com coronavírus. Sônia, oi. Bom dia. Você acha que essa situação em que nós vivemos hoje é a mais grave e a mais perigosa, ou outras situações em que você vivenciou como profissional tinham características semelhantes? Eu acho que a principal característica dessa pandemia é que a gente pode, esse é um inimigo que a gente pode combater em conjunto, fazendo nada. A gente
viu e tem comprovação científica e tem comprovação nos modelos e também na prática, que quando a gente fica em casa e respeita o isolamento social, a gente não ajuda o vírus a fazer o trabalho dele. Pode salvar milhares, milhões de vidas, o isolamento social. Os cuidados podem fazer isso. A gente pode salvar a vida dos profissionais médicos que estão adoecendo porque estão submetidos a condições de trabalho brutais. Então, eu acho que essa característica é muito diferente. O fato de atingir todos os países ao mesmo tempo, né? Atingir o mundo inteiro, em ondas um pouquinho descoordenadas de tempo, um pouquinho antes ali, um pouquinho depois lá, acolá. Isso também é uma coisa que eu nunca vi antes, né? E o fato de que o mundo inteiro está lutando contra o mesmo inimigo. O mundo inteiro está lutando contra o mesmo inimigo, a guerra é contra essa doença, mas, infelizmente, no mundo inteiro também está sendo necessário lutar contra a ignorância, o obscurantismo e os aproveitadores políticos que tentam salvar o próprio espaço político, submetendo pessoas ao perigo. Eu acho que a guerra contra o vírus já é uma guerra brutal, é uma guerra difícil demais, e ter que ainda por cima gastar tempo de cientistas, de jornalistas, espaço na imprensa que podia estar informando, esclarecendo, para desmentir mentiras, boatos, advogados de uma droga que não funciona e que mata, ou pelo menos até agora não está comprovado que funciona, fake news que entram o tempo todo. No outro dia, por exemplo, uma das minhas irmãs me mandou o link de uma matéria. A matéria estava super correta, mas o título da matéria estava assim: descoberta, médica brasileira descobre a cura do coronavírus. Na verdade, era uma grande descoberta científica, eu mesma já tinha feito matéria sobre isso. Uma médica do Sírio descobriu que, tratando alguns pacientes, podem apresentar tromboses e que, tratando com anticoagulante, você melhora a chance de salvar esses pacientes. Agora, quando eu apresento isso como cura, cria nas pessoas uma sensação de que elas podem ir para a rua. E tem um monte de gente fazendo isso. E aí isso faz a gente pensar que tipo de gente faz esse tipo de coisa. Obrigada, Sônia. O Emerson se inscreveu aqui para falar, que também é professor do nosso departamento. Então, eu queria fazer duas perguntas. Uma lógica de caráter envolvendo o próprio projeto teu, sobre o Diário do Clima, se ele se desdobrou, vem se desdobrando, porque eu sei que você continua sempre entrevistando cientistas. Mas o outro é se é possível, com as pessoas com as quais você está falando, conversando, se eles estão fazendo essa conexão e sim estão avaliando essa questão de que a Terra está não só soluçando, a Terra já está em febre, né? Como é que você avalia isso? Eu acho que a primeira coisa é, as mesmas pessoas que fazem o lobby negacionista do clima são as que estão patrocinando o lobby do vai para fora, que está tudo bem, não podemos prejudicar a economia. E tal. Os mesmos negacionistas da vacina, do clima, são também os do corona. O mesmo lobby, é um lobby poderoso. Tem muito dinheiro, tem muita gente financiando. Agora, acho que tem uma conexão, sim, Emerson. Inclusive, essa pandemia me fez parar o projeto da Jornada da Vida desse ano, que é a Amazônia. E uma das reportagens era justamente as doenças por arbovírus, o trabalho dos cientistas mapeando arbovírus potencialmente perigosos para humanos, que existem na Amazônia e que podem se disseminar através do desmatamento. Assim, que a gente já conhece. Zika. Eu estive na floresta Zika, em Uganda, na Jornada da Vida do Rio Nilo. Foi em 2017. Quando você entra na floresta Zika, onde esse vírus foi descoberto e por onde ele começou a rodar o mundo,
quando nós entramos na floresta, fica do lado de Entebbe, que é a principal cidade ali onde tem o aeroporto e tal, a capital administrativa, mas não política. Você fica do ladinho da cidade. A gente entrou na floresta e aí fez as imagens lá com os pesquisadores que pesquisam vírus e patógenos que podem estar guardados na floresta. Na hora que o Paulo subiu o drone, a floresta Zika hoje é menor do que o Parque do Ibirapuera. É um parquinho. Esse vírus saiu da floresta Zika, virou o mundo inteiro, mutou na Polinésia, e quando chegou ao Brasil, hoje a gente sabe, através de pesquisas científicas, que encontrou na falta de um saneamento básico decente um aliado para dar esse efeito da microcefalia. Hoje a gente sabe que toxinas produzidas por algas que são produzidas por excesso de esgoto dentro da água e que não são limpas no tratamento, elas continuam ali quando você faz o tratamento da água. Essas toxinas é que potencializaram. Por isso que a gente vê tanto caso a mais no Nordeste do que em outras regiões do país, onde estava faltando água, os reservatórios estavam baixos e tinha muito esgoto. E a gente não pode esquecer que o Brasil, enquanto está lidando com essa pandemia, está lidando com o pico da dengue. Então, tem gente morrendo hoje tem mais gente morrendo de dengue porque não está tendo espaço para ser assistido nos hospitais com dengue hemorrágica. Dengue, zika, chikungunya, a gente combate com saneamento básico, garantindo que as pessoas tenham bastante água em casa, água encanada. Esse negócio de ter caixa d'água, que a gente acha tão comum, é um fenômeno do Brasil. Você precisar estocar água em casa. Você tem que estocar porque você não sabe se vai ter, se o fornecimento vai funcionar. Nos países desenvolvidos, as pessoas não têm caixa d'água em casa, não tem depósito d'água. Né? E aí não tem também água suja para cá e para lá, não tem tampinha de garrafa jogada para todo lado para criar bicho, não tem. Essas coisas a gente tem que entender que estão muito, muito conectadas, né? Nesse assunto ainda do coronavírus e tal, domingo você fez uma reportagem sobre subnotificação no Fantástico e queria saber sobre qual que é a sensação de ver qual que é o tamanho da subnotificação que está acontecendo no Brasil e que se é perigoso que a subnotificação vire uma política de Estado, já que com o novo ministro da Saúde a gente já não tem mais tantas informações vindo do Ministério, e qual que é o perigo dessa subnotificação que está acontecendo? Tem vários perigos de subnotificação, né? Um dos perigos é que vire política de Estado. Você tem toda a razão. A gente não está vendo isso acontecer ainda. A subnotificação está acontecendo por falta de teste. O Brasil não tem teste para todo mundo, não tem como testar. E fala-se muito de um esforço para ter mais testes, mas a gente não vê esse esforço dando resultado na prática. Quanto mais gente a gente testar, mais a gente vai saber o que está acontecendo. A subnotificação acontece por outra razão também, porque os hospitais estão lotados, as pessoas estão sendo orientadas para ficar em casa e não há um acompanhamento de quem está em casa. Não há um profissional que ligue todo dia e diga como é que a senhora está se sentindo, o que está acontecendo, como é que... A pessoa morre em casa, não é colhido material para teste. Isso está acontecendo muito em Manaus. A subnotificação existe. Hoje você tem 3 vezes mais mortes por doença respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave. SRAG em português, em inglês, SARS. Para cada pessoa que morreu de coronavírus, tem mais 3 que morreram e que a gente não sabe a causa, ou porque está investigando, ou porque nem foi colhido material para teste. O único fator novo que existe rodando é esse coronavírus, a menos que tenha um outro rodando e que a gente não sabe, não identificou, que a gente esteja lidando com 2 epidemias ao mesmo tempo. Então, assim, dá para imaginar, né, projetar que a maior parte dessas mortes seja por coronavírus. Mas como é que você prova isso? Impossível. Impossível.
a menos que você passe a testar todo mundo. Todo mundo que tem sintoma, que adoece, tem que ser testado. Os contatos têm que ser testados. Já. Quer dizer, o jeito de combater essa epidemia já está bem definido. Alguns países conseguiram um grande sucesso, a China, inclusive. Agora, para fazer isso, é preciso ter uma organização, um planejamento, uma mobilização que a gente não está vendo acontecer no Brasil. A questão da subnotificação é importante. Você viu que na minha matéria eu apresentei 3 estudos com metodologias diferentes e que levam à mesma conclusão, né? Eu acho que é importante, quando a gente tem uma tese de uma coisa tão grave como essa, não se basear em apenas um estudo, em apenas uma evidência, porque um estudo pode ter falhas, o outro pode ter uma falhazinha. Agora, se você tem vários estudos com várias metodologias e todos apontam na mesma direção, a gente está construindo um caso que mostra que realmente, sim, tem um problema grave de subnotificação e que tem, provavelmente, nesse momento, já milhares de pessoas que morreram de Covid e que a gente não sabe. Dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, circulando com o vírus que a gente não sabe. A partir da semana que vem, eu acho que a gente já vai começar a ter um pouco mais de informações mais precisas com esse estudo que a Universidade de Pelotas está fazendo. E aí eu acho que uma coisa importante a destacar, a importância das universidades públicas nesse momento e a importância do apoio à ciência, que é uma outra coisa que a gente vem tentando falar, que a gente vem falando, vem defendendo. Que tipo de gente defende o obscurantismo sobre a ciência? Que tipo de gente ataca jornalista quando mostra a importância da ciência? Ou que a universidade está sendo sucateada e que as pesquisas estão sendo prejudicadas? O que eles vão fazer quando alguém da família deles adoece? Eles vão para o hospital, atrás de cientista. Vão tomar remédio desenvolvido em laboratório por cientista. Né? Então, a gente tem que apontar essas contradições e não se render. Não se render. Boa tarde. Uma das coisas que eu queria saber e que a gente debate muito nas aulas e nossos grupos de amigos do curso é que a gente constantemente vê os jornalistas sendo atacados por fazer o seu trabalho, muitas vezes impecáveis os trabalhos, e ainda assim a gente é atacado. Principalmente nos jornais locais, a propensão de salário geralmente é muito baixa, e eu queria saber como que você, nesses 30 anos, manteve a fé no jornalismo e nessa profissão. Eu acho que o jeito de manter a fé é você trabalhar com a certeza de que você está fazendo todo o esforço para ter a melhor apuração possível, para ter um trabalho de qualidade. Se você tem certeza de que você fez o certo, aí os ataques são... Eu acho que eles batem numa parede, entendeu? Se você não tem certeza de que você está fazendo a coisa certa, daí é outra história, né? Mas, assim, eu nesses 30 anos, eu me sinto muito, muito, muito tranquila de que todas as matérias que eu fiz com honestidade. Eu posso ter cometido algum erro involuntário, mas voluntário, jamais. E é isso que, eu acho que isso é o que segura a gente fazendo as coisas. E outra coisa, assim, num dia você leva a pedrada do A, no dia seguinte você leva a pedrada do B, depois do C, e aí de repente você vê que o A, que estava te jogando pedrada, agora está te elogiando. É que você está fazendo seu trabalho, e as pessoas, a percepção de alguns grupos é de que o trabalho é contra eles. E principalmente quando você tem um jornalismo independente e eles querem propaganda, que é outra coisa, que é outro departamento, um jornalismo independente, ele eles são... Qual é a palavra que eu vou usar aqui? Os governos não conseguem agir nas sombras quando você tem jornalismo independente. Eles não conseguem impor coisas erradas quando você tem um jornalismo independente.
Então, quando você vê alguém atacando o jornalismo independente, primeiro, olhe bem para quem é que está atacando. Porque ali tem uma expressão em latim que é quid prodest. Quem ganha com isso? Quem lucra com isso? E aí você sempre vai chegar... Quem lucra com essa informação errada? Às vezes é uma boa pista para você ir atrás de uma reportagem. Bom, Sônia, como agradecer, né? Acho que foi uma aula aí para todo mundo que estava presente, uma inspiração também, né? Porque o jornalismo ele exige um pouco isso, né? Essa vontade constante, né? Não esmorecer, né? Mesmo com tudo que se passa no cotidiano e, claro, né? A sua simplicidade, a sua generosidade em compartilhar histórias, ensinamentos com a gente, assim, ficará na história do nosso curso. Então, só posso te agradecer em nome de todo mundo aí. Eu que agradeço. E se eu puder dar mais um toquezinho que eu esqueci. Claro, eu ia te perguntar agora, o que tem uma grande da rádio nossa, da UEL-FM, que fala assim, sempre perguntar no final, né? Tem alguma coisa que você queria falar e a gente não perguntou? Eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados. Não, na verdade, eu esqueci de falar aí da importância da literatura, né? A gente aprende a escrever lendo. Né? Então, eu acho que a literatura, os clássicos, eles são importantíssimos para compreender a nossa civilização, compreender o mundo onde a gente vive. Então, eu acho que, assim, literatura tinha que ter uma lista de uns 200 livros que todo estudante de jornalismo tinha que ler, até para entender referências feitas, né? História e literatura são duas coisas que a gente precisa muito também acompanhar. Na verdade, essa profissão, aquela figura de linguagem que se usa do jornalismo, o conhecimento vasto como um oceano, mas geralmente com uma profundidade que só vai até o joelho, é uma obrigação nossa de que ele seja realmente vasto como um oceano, mas que a gente tem um pouco mais profundo, pelo menos nas áreas onde a gente se dedica a estudar, né? A reportar. E por último, eu queria dizer para os colegas em formação que essa é uma profissão incrível, gente. Essa é uma profissão incrível. Eu nunca, no meu sonho mais ambicioso de criança ou adolescente, eu imaginei que eu ia viver as coisas que eu vivi, testemunhar as coisas que eu testemunhei, conhecer as pessoas que eu conheci, ver os lugares que eu vi. E só o jornalismo, a reportagem é que me propiciaram isso. E mais do que a riqueza das matérias que a gente possa ter feito, é a riqueza de experiência pessoal que eu acumulei. Eu me sinto cada vez mais ignorante conforme essa experiência se acumula, porque a gente vai vendo o tanto de coisa que existe nesse mundo para a gente compreender. Vai vendo as diferentes razões que levam as pessoas a agir como agem. E principalmente, assim, como nós somos todos muito parecidos, como essa xenofobia que cresce é uma coisa tão besta, tão idiota, como nós todos somos muito iguais na essência, lá no fundo, né? Então, eu queria dizer para vocês que, assim, vão de cara, com a cara e a coragem nessa profissão, porque ela é muito, muito enriquecedora. E mais do que nunca, não interessa se TV aberta vai continuar existindo ou não vai, se bons salários vão continuar existindo ou não, a gente vai perder algumas coisas, os empregos na grande imprensa estão encolhendo, mas... Por outro lado, quando eu estava me formando, não existia a possibilidade de eu ser dona do meu próprio canal. E hoje qualquer um pode montar um canal aí usando o YouTube, a internet e tudo mais. Então, ao mesmo tempo em que há empregos desaparecendo, há oportunidades surgindo de um jornalismo mais variado, com diferentes fontes, porque o jornalismo é melhor quando tem mais concorrência entre os jornalistas.
quando há mais divergência, desde que baseada na informação, baseada na apuração de fatos, e não no mas eu quero que abra o comércio porque eu quero. Tem que voltar à vida normal. A vida normal não existe mais. A vida normal não existe mais. Então, essas coisas, assim, agora, um bom debate sobre é possível abrir, não é possível abrir, se abrir, em que condições, o que é preciso ser feito para poder abrir, aí é um debate produtivo. E quanto mais gente estiver debatendo isso, é melhor. Isso serve para qualquer assunto. A boa imprensa é uma imprensa livre e é uma imprensa variada. Então, quanto mais canais existirem, seja no YouTube, na internet, na TV a cabo, na TV aberta, jornais, na televisão. No meu tempo, a única alternativa que a gente tinha era fazer jornalzinho de, como é que chamava aquilo? Mimeógrafo. Vocês nem sabem o que é. Depois você dá uma aula especial sobre mimeógrafo. Então, é isso, gente. Arrumem boas histórias para contar. Onde vocês vão botar a história é outra coisa. Qualquer lugar é um bom lugar para você publicar a sua história. E daí a coisa só vai.